Glória a Deus. Primeira igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Judas, versículo 3 e 4. Enquanto você localiza o texto citado, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe a vida do pastor dessa igreja, representado aqui hoje pelo pastor Eli. Deus abençoe a vida do irmão Flávio. Você é pastor, Flávio? Você é o pastor Eli. E o senhor? André. E ele é o Flávio. Acertei. Assim também, que Deus siga abençoando a nossa irmã Silvana e toda essa igreja. Amém? Queridos, eu vou deixar para vocês, eu vou deixar com o Flávio o estudo de hoje e assim como também o certificado de quem participou do estudo de hoje. Não sei se os demais farão assim, mas eu costumo fazer assim. Então, os irmãos vão ter acesso ao estudo, mas eu gostaria de pedir aos irmãos que trouxeram papel e caneta, que vai anotando tudo que for falado, porque muita coisa que eu vou falar aqui hoje não está ali no estudo que eu preparei. E também eu vou deixar alguns minutos para perguntas. Então, se você puder, já vai anotando a sua pergunta, entregue para algum dos obreiros, alguma das irmãs que estiverem ali na recepção. E aí eles trazem e ao final a gente vai respondendo essas perguntas. Entenderam bem? Amém? Amém. Judas, versículo 3, quem encontrou, diga amém de novo. Amém. A Bíblia diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Com base nesse texto, eu gostaria de trazer aos irmãos uma breve introdução sobre a importância da apologética cristã. Nesses dois versículos que nós lemos, Judas, irmão de Jesus, ele está falando que os fiéis em Cristo, os servos de Cristo, têm um solene cargo de batalhar pela fé que Deus entregou aos apóstolos e aos demais santos. Eu não sei se você tem feito a sua parte ou não, aonde o Senhor te enviou, mas saiba que esse é um dever seu. Todo crente, todo salvo na pessoa de Jesus Cristo precisa batalhar e defender a sua fé. Isso é algo que nós não vamos ter como justificar quando nós chegarmos diante de Deus naquele grande dia. E nós precisamos entender também que essa palavra batalhar descreve a luta que o crente deve travar na defesa da fé. Para defender a sua fé, você precisa batalhar, você precisa empreender esforço. Então, todos nós, para defender a nossa fé, podemos e devemos entrar e travar uma batalha. E essa batalha, ela é espiritual. E nós também precisamos entender aqui que nós devemos nos esforçar para que a defesa da palavra de Deus, ainda que nos custe esforço e muitas das vezes seja agonizante para nós, devemos nos posicionar para fazermos isso, porque isso agrada ao Senhor. Batalhar pela fé significa tomar uma posição firme contra tudo aquilo que se levanta contra a igreja visível do Senhor. Eu sei que assim como eu, você conhece alguém que distorce a palavra. Eu sei que assim como eu, você conhece alguém que prega algo e mente e engana muita gente. E nós não podemos nos calar. Por que as pessoas me chamam de polêmica? Porque eu travo batalhas, né, lutas ali mesmo, em debates que acabam, às vezes, a gente vê que reflete muito no espiritual de algumas pessoas, porque esses debates, essas lutas que nós travamos, elas têm, de uma certa forma, a inclinação de converter corações e trazer essas pessoas de volta ao centro da vontade de Deus. Então, quem é fiel a Cristo, quem é fiel à mensagem do Novo Testamento, precisa entender que a sua fé não pode ser enfraquecida por causa das coisas que se levantam e tentam nos sufocar. Pelo contrário, nós devemos reagir. Na batalha contra o mal, ser valente, reaja, porque o Senhor conta conosco. E aqui no versículo 4, amados, essa palavra de solução,
Essa é uma palavra tão forte que no original ela significa uma orgia sexual. Olha só o nível da força dessa palavra. Eles estavam convertendo em dissolução, em algo que não tinha como frear mais a graça de Deus. Eles abortavam a graça, eles banalizavam a graça, eles rejeitavam essa graça. E aí Judas vai dizer que nós temos que viver considerando que as nossas práticas, se não agradarem a Deus e não estiverem pautadas sobre a sua palavra, elas vão nos levar a um juízo divino. Então, aquele povo ensinava que, seja como for que as pessoas procedessem, mesmo cristãs, Deus, ele iria perdoar aquele povo por causa da graça. Eles banalizavam a graça. Você tem visto hoje também, eu creio que assim como eu, muita gente, né, vivendo essa hipergraça, de que você pode vir para Deus como está e permanecer como quiser, porque o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário, portanto você pode ficar como está. E aí, irmãos, muita gente tem se deixado levar por isso. E nós que somos servos do Senhor e servimos ao Senhor com fidelidade, precisamos nos posicionar. Alguém aqui deseja, a partir deste seminário, se posicionar para fazer a obra do Senhor a tempo e fora de tempo, aonde Deus enviar? Eu quero ver, tem mais alguém que está disponível? Mas vamos lá, a importância da apologética cristã. O que significa apologética? No grego, essa palavra significa apologia. E ela equivale ao discurso de defesa de um advogado para com o seu cliente. Essa defesa, ela deve ser... Tem algum advogado aqui? Essa defesa deve ser uma defesa bem construída. Essa defesa deve ter provas. E essa defesa precisa ter argumentos sólidos. E olhando para o nosso contexto, nós vemos que muitos irmãos nunca ou quase nunca ouviram falar em apologia ou apologética, seja como for, e uma parcela muito grande nunca leu nada sobre esse assunto. Eu estava dando aula de apologética para os adolescentes do grupo TIM, lá na Assembleia de Deus em Camboriú, e eles dizendo, que palavra estranha, que palavra difícil. E eu perguntei, vocês nunca ouviram nada, o pai de vocês ensinar nada para vocês sobre isso? Ele, não, nunca foi nem falado na nossa casa. Então, o que é a apologética? Para que a apologética serve? Como é que eu emprego a apologética no meu dia a dia? Então, vamos aprender sobre isso aqui nesse breve espaço de tempo. Mas antes de dizer para você o que é a apologética, eu preciso dizer o que ela não é. Primeiramente, a apologética não é criticar a religião do outro. Não é você tratar a pessoa com preconceito. Não é você atacar a pessoa gratuitamente porque ela professa uma religião, uma fé diferente da sua. A apologética também não é menosprezo às demais crenças. Não é tratar as outras pessoas como inferior, porque elas não conhecem a Cristo como você conhece. Porque ela faz parte de uma igreja que você sabe que aquela igreja é uma seita. E aí você trata essa pessoa com menosprezo. Não é. A Bíblia diz que o forte tem que suportar a fraqueza do fraco. Se você quer ganhar alguém, você precisa ganhá-lo em amor, sabendo que Cristo ele deu a maior prova de amor quando morreu por mim e por você na cruz, e ao terceiro dia ressuscitou e enviou o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo está nos auxiliando a defender a nossa fé, e assim será até que Cristo venha. Amém. Também a apologética não é declarar guerra contra outras religiões. Nós criticamos os fundamentos históricos, nós criticamos os fundamentos lógicos, nós criticamos tudo aquilo que vem de encontro ao que nós verdadeiramente conhecemos. Eu gostaria de saber, queridos, quando foi a última vez que você leu a Bíblia toda, quando foi a última vez que você buscou esse preparo, quando foi a última vez que você... E eu louvo a Deus, amados, que aqui, nessa segunda-feira, a igreja está praticamente lotada. Deus abençoe que até o final desse seminário a igreja fique repleta de pessoas desejosas e ansiosas por aprender mais de Deus. Também fico feliz por ser a única mulher presente aqui durante todo esse seminário, porque eu sei que ainda há um grande preconceito contra as mulheres e por causa disso muitas não se preparam. E as que se preparam não querem estar aqui na linha de frente, porque sabem que o negócio é apertado. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que ainda tem gente que tem coragem, né? Eu tenho coragem e eu estou buscando crescer cada dia mais em graça e em conhecimento. Mais uma coisa, a apologética também não é discussão e não é evangelismo. É como se fosse um pré-evangelismo, mas não chega a ser um evangelismo assim profundo, para converter aquela pessoa a Cristo, uma vez que quando nós vamos defender a nossa fé, por exemplo, de uma pessoa que faz parte de uma seita,
para ela já é uma pessoa nascida de novo. Ela já é uma pessoa que está caminhando com o Senhor. Então, o que a gente vai fazer? Criticar e apontar os erros doutrinários daquela igreja, ou apontar aquela igreja como uma seita, para tentar fazer com que essa pessoa entenda que aquele local onde ela está não é um local, um ambiente cristão sadio para que ela permaneça ali. Uma outra coisa, a apologética, ela é uma parte inseparável da teologia, porque ambas se servem uma da outra. E eu fiz aqui, amados, algumas anotações para tentar, durante esse tempo, discorrer todo o máximo possível de assunto que eu consegui com você. Então, a apologética, ela nos ajuda a desenvolver um plano lógico e argumentos com ordem lógica. E em cada argumento, a gente trazer fatos concretos para que essas pessoas elas consigam ver os seus erros, que as escamas espirituais caiam dos olhos dessas pessoas. Por exemplo, os ateus eles apontam erros, eles apontam perseguições que a igreja cometeu no passado, eles apontam as mortes que, principalmente no período ali da igreja católica, do clero, era cometido contra os crentes, aliás, as pessoas. E o que nós vamos fazer? Nós, para convencer alguém que é ateu, que está com uma fala desse tipo, para que ele entenda que nós não somos assim. Nós precisamos dizer que essas atitudes, elas podem até ter acontecido já durante o período do cristianismo, mas isso não representa o cristianismo. E explicar e apontar para essa pessoa o que de fato representa o cristianismo. E eu gostaria de perguntar a você hoje, se hoje alguém se colocasse diante de você com uma dúvida dessa, ou com uma informação desse tipo, o que você conseguiria responder para essa pessoa? Nós precisamos viver aquilo que Jesus certa feita repreendeu os saduceus. Nós precisamos viver o oposto disso. Jesus disse que eles estavam errando porque quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus. E nós estamos nos conformando em viver todos os dias se alimentando de miojo. E eu quero que Deus desperte cada vez mais o teu coração para viver se alimentando de comida saudável, porque o miojo comido por muito tempo, ele vai causar uma enfermidade no seu intestino. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. A área de estudo da apologética, qual seria? Primeiramente, a Bíblia. Em segundo lugar, a teologia. Em terceiro lugar, a filosofia. Em quarto lugar, a história. Em quinto lugar, as seitas, a ciência e as religiões. Por exemplo, os evolucionistas, eles conhecem bem de ciência. Aí eles falam que nós somos frutos de uma evolução, enfim. E o que você vai fazer? Como que você vai dissuadi-lo dessa certeza? Se você tiver algum conhecimento científico, da ciência. Como é que você vai convencer um ateu quando ele chega para você com vários dados históricos? Conhecendo a história também. Então, por que a gente às vezes não entra em alguns embates? Porque a gente não conhece a palavra do Senhor com profundidade. Eu vivi a vida toda vendo minha mãe, quando chegava um testemunho de Jeová na porta dela, que eles gostam de chegar assim nas horas difíceis, né? Ela dizia assim: eu já sou crente, quero conversar não. Tchau, e a vez que eu estou fazendo meu almoço, estou ocupada. Então, como é que a gente vai defender a nossa fé diante dessas situações? Porque eles estão prontos para entrar em alguns lugares e entregar o seu livreto e pregar a sua verdade. E muitas das vezes nós, que estamos com a verdade do Evangelho, nós não somos exclusivistas, porque não somos seita, mas nós acreditamos que nós estamos cada vez mais alinhados e ajustados ao que a palavra do Senhor nos ensina. E como é que a gente faz para defender a nossa fé? Reconhecendo as seitas, heresias, nos posicionando acerca das religiões verdadeiras. E a gente sabe que hoje está sendo criado um monte de leis para calar a igreja com relação a algumas religiões, principalmente as religiões de origem afro. E nós precisamos ter muito discernimento e saber até onde nós podemos ir e até onde nós podemos falar sem ferir agora essas novas leis que estão sendo criadas. O certo é que um verdadeiro cristão, ainda que custe a sua vida, ainda que ele pare na prisão, e isso, amado, nós precisamos considerar daqui a alguns anos, porque a igreja do Senhor está cada vez mais se calando. E enquanto nós nos calamos, em alguns lugares estão sendo criadas leis para tentar cada vez mais nos calar. E a gente precisa considerar que vai chegar o dia
se Jesus não abreviar os dias e voltar logo, que nós vamos ser presos, que nós vamos ser perseguidos de verdade por amor a Cristo. Mas eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre as marcas das seitas. Alguém conhece pelo menos uma marca das seitas? Acabei de falar uma. Diga. Isso. Oi? Ele está falando de uma seita aqui, exatamente. Marcas das seitas. Em primeiro lugar, exclusivismo. E por que nós não somos seita? Porque nós não somos exclusivistas. Em segundo lugar, as seitas têm fontes de autoridade extra-bíblicas. E nós não temos nenhuma fonte de autoridade que não seja a palavra de Deus. Uma outra coisa, as seitas, elas têm personalismo. Elas adotam uma segunda pessoa, ou uma terceira, ou seja, quantas outras mais. Por exemplo, nós não adotamos ninguém, né? Nenhum guia espiritual por aí. Tem uma aí que, se os escritos da Ellen White estiverem vindo de encontro que a Bíblia diz, eles ficam com os escritos de Ellen White. Eles adotam uma outra fonte de autoridade. Outra coisa, eles têm muitas heresias. Eles têm falsas profecias. Algumas delas, algumas seitas, fazem um ataque direto à pessoa e à obra de Cristo. Algumas delas também fazem lavagem cerebral. Pregam outro Jesus. A semântica deles é enganosa. Eu vou já explicar cada uma. Eles rejeitam o cristianismo histórico e eles falam, em alguns casos, que as crenças, eles mudam de crença e a salvação também, aliás, a salvação é necessariamente pelas obras. Mas vamos lá, por que a Assembleia de Deus não é aceita? Eu sei que talvez alguém aqui viu o debate com o Hugo. Alguém viu? Lá no Instagram, Hugo Badin, gente. Ele disse que nós somos uma seita e que nós não somos irmãos. Mas por que nós não somos seita? Porque nós não somos exclusivistas, porque não temos nenhuma outra fonte de autoridade que não seja a Bíblia, porque nós não adotamos nenhuma outra pessoa como guia espiritual. E vamos ser bem sinceros, tem falso profeta no nosso meio ou não? Tem. É forte. Gente, tem sim. Podem surgir falsos profetas em nosso meio. A gente não está imune a essas coisas porque a gente não controla, né? Não tem controle, domínio sobre todo mundo. A gente não prega também a cobertura espiritual, né? Que aí a gente fica dominando cada mente, cada pessoa. Mas o que acontece? Quando esses falsos profetas são identificados, se aqui não é assim, ou em algum lugar que você conhece, paciência. Lá onde eu moro também não. Mas o bíblico seria eles serem identificados, expostos e corrigidos. Gente, sabe por que muita coisa chega às vias de fato, como tem chegado hoje? É porque a gente não se posiciona e não fala a verdade. Não, isso é coisa do pastor, isso é coisa do irmão. Se você conhece a palavra do Senhor, levanta o falso profeta no meio da igreja, para lhe entregar uma palavra, você tem autoridade de Deus para lhe repreender. Eu fui pregar há uns 15 dias atrás, mas eu não vou contar muito exemplo aqui não, mas eu fui pregar no congresso. Terminou o congresso lá de uma mulher. Ela já tinha vindo, antes de eu pregar, já tinha falado um bocado de coisa para mim, eu fiquei quietinho. Aí terminou o culto lá e ela, Deus manda eu te dizer. Eu digo, eita Jesus. Deus vai botar um negócio bem no teu útero. E é para a glória dele. Eu olhei para a cara dela, chamei a mulher do pastor e disse assim, eu não vou envergonhar essa irmã aqui, porque amanhã eu vou pregar justamente sobre o que ela fez. Mas essa irmã vinha que é uma falsa profeta, porque eu nem útero não tenho. Então, isso aqui é coisa da carne. Isso aqui não tem como dizer que foi o Senhor que mandou. Porque a maioria desse povo que eles já chegam dizendo, assim diz o Senhor. Gente, o povo não tem mais temor. E a gente não se posiciona contra isso. Hoje em dia, na hora que alguém chega para falar alguma coisa comigo, eu já coloco a mão aqui logo, já vou logo, porque você tem que ouvir e filtrar. Nós não podemos engolir tudo enquanto. Porque o profeta chegou e entregou o número do meu CPF. Onde é que o Senhor fez isso na Bíblia? Onde é que algum profeta fazia isso? Nós precisamos considerar a palavra. A palavra é a única fonte de autoridade máxima. Se na palavra não há nenhum exemplo voltado para isso, por que eu vou ficar aceitando? O que nós vamos ficar aceitando? Para encher a igreja, nós não precisamos desse método. Quem enche a igreja é Cristo, o dono da igreja é Cristo, e a igreja de Cristo ela vai permanecer firme. Mesmo que se levante, Sambalactobia, seja lá quem for, mas a igreja
vai permanecer de pé e você vai fazer sua parte em nome de Jesus. Amém? Outra marca das seitas, elas negam as duas naturezas de Cristo, ou a divina ou a humana. Elas negam a suficiência da salvação. E nós, por exemplo, não agimos assim, nós não fazemos isso. Né? Então, assim, os escritos de Mórmon, por exemplo, para eles, né, sempre tem algo a mais. Ou eles negam, ou eles apontam algo mais. Não precisa você crer, não precisa só você crer e obedecer. Você tem que fazer algo mais, né? A mediação dos santos também é muito ensinada pelas seitas. Mas vamos lá. Por que nós não somos seita? Porque nós não alienamos ninguém de sua vida social e nem defendemos cobertura espiritual. Se você está congregando numa igreja, Assembleia de Deus, e o pastor fala sobre essa questão de cobertura espiritual, essa assembleia ela já veio dividida de uma outra, de uma outra e de mais uma outra. Que a Assembleia de Deus ela não defende essa cobertura espiritual, porque nós não vemos base bíblica para isso. E outra coisa, algumas seitas, elas também ficam alienando as pessoas de sua vida social. Como assim? Você não pode, por exemplo, fazer uma viagem sem pedir a bênção do pastor. Você não pode visitar uma outra igreja, senão você é disciplinado. Você, vários não, né? Você não pode ir para uma viagem, você não pode faltar no culto sem antes avisar o pastor, tem que ser algo muito sério. Então, nós precisamos identificar as seitas e analisar se lá naqueles ambientes tem algum amigo nosso que congrega lá, que é para a gente fazer a nossa parte de ir lá e com carinho, com amor, tentar convencê-lo de que aquele lugar é uma seita. Uma outra coisa, nós não pregamos outro Cristo. Alguém pode ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Nós não pregamos outro Cristo. Por quê? Porque quem faz isso vai sofrer com razão. Nós não pregamos outro Cristo, porque Cristo e Cristo crucificado é o objeto da nossa mensagem. Uma outra coisa, nós não falamos uma coisa pensando em outra, como os hereges liberais falam. Por exemplo, o Ed René é universalista, né? Aí ele fala uma coisa, mas na verdade ele está querendo dizer outra. E ali nas entrelinhas, um monte de gente está caindo. Eu conheço uma amiga que congrega lá, mas infelizmente não tem assim, esse nível ainda de amizade para tentar falar com ela assim, trazer ela para... Enfim, glória a Deus. Nós não estamos desligados da história da igreja. Em todos os nossos seminários é ensinado a história da igreja e há um forte incentivo ao estudo, coisa que as seitas não fazem. Inclusive tem seita que não precisa nem estudar a Bíblia nem teologia, basta só abrir aqui e jogar a palavra na hora, né? Aí o negócio é feio, né, irmãos? Aí quem é que tem a palavra? Como é que essa pessoa vai saber pregar com profundidade bíblica e teológica aquele texto, sendo que ele não estudou? Então nós precisamos considerar também que durante a história da igreja existem vários exemplos que precisam ser considerados. Os pais da igreja, grande parte deles deixaram inúmeros escritos para que eu e você venhamos a aprender. Então não tem como dar desculpa. Nós não podemos nos desligar dos 2000 anos de história da igreja. Quem faz isso está agindo de uma forma tola, né? Porque nós temos que considerar a história. A Bíblia é um livro de história. Ele conta a grande história da criação, da queda, da redenção e também já nos aponta para a consumação. Esse deve ser o objetivo e o foco da nossa mensagem também. Uma outra coisa, nós não mudamos aquilo que nós cremos, apenas refinamos de acordo com o que cremos ser bíblico. Por exemplo, antigamente a Assembleia de Deus, eu vou pedir ajuda à minha esposa agora, sobre o cremos da Assembleia de Deus que foi mudado. Alguém preste o microfone aqui para ele, por favor. Ele leu todo o credo novo da Assembleia de Deus, que foi feita uma reforma. Quando que foi feita a atualização? 2016. Uhum. 2016. Antigamente, a Assembleia de Deus falava muito sobre a questão dos usos e costumes no quesito de que as vestes da mulher deveriam ser
assim, assim, assim. Você que é assembleano já sabe disso há mais tempo do que eu. Agora, com a nova atualização, o que eles falaram? O que está escrito lá? Que tem que ser as vestes da mulher. 2011, né, sobre os costumes foi 2011, da Assembleia de Deus do Belém, né, aqui em Madureira. Mas do Belém, em 2011, teve uma última atualização sobre os costumes, bem reducionista, bem simplificando muita coisa. Nas outras atas de proibição de uso de costumes, especificava, cada ponto, proibido barba, proibido isso, aquilo. Mas na última, agora, de 2011, aí passou bem por cima. Que a mulher tem que usar roupa decente, que o homem não pode usar roupas indecentes, nem cabelos compridos, bem por cima mesmo. Mas a última é basicamente isso. Certo, obrigada. Porque apenas, o que a gente vê hoje, apenas algumas igrejas, por exemplo, como a Deus é Amor, é que se a mulher não usar só saia, que se a mulher não usar, enfim, eu não vou entrar muito no mérito das outras igrejas, que o assunto aqui é mais específico, é mais enxuto. Mas elas atrelam isso à salvação. E nós sabemos que usos e costumes é uma forma que cada igreja trabalha administrativamente para que os seus membros, eles vivam de uma forma diferente. Mas aquilo ali não está vinculado à salvação. Entenderam, irmãos? Então, assim, nós não mudamos o nosso credo. Nós apenas refinamos de acordo com o que nós acreditamos ser bíblico. Mas as seitas vão mudando ao longo da história. Por exemplo, acerca dos dons espirituais, acerca da escatologia, nós vamos refinando o nosso conhecimento. Mas a seita muda de uma doutrina para outra. Por exemplo, os adventistas, antes eles não criam a Trindade, agora eles já creem. As testemunhas de Jeová marcaram um monte de data para a segunda vinda de Cristo. Nenhuma deu certo. Então, assim, a gente não vai mudando. Nós pelo contrário, vamos apenas refinando de acordo com a palavra de Deus. E uma outra coisa, nós não pregamos a salvação pelas obras, mas que as obras evidenciam a nossa salvação. Entenderam bem, irmãos, que nós não somos seita? Então vamos lá. O cristianismo é uma religião exclusivista. O cristianismo é. Porque o cristianismo, ela rejeita, ela exclui qualquer outra possibilidade de uma outra religião ser verdadeira. Né? Então, assim, nós não entramos em choque com as religiões que já existem, mas nós sabemos que todas elas são frutos da ideia dos homens, são frutos da sua própria imaginação, são resultados da sua própria depravação. Por exemplo, o islamismo, ele foi fundado como? Eles viram, né, uma aparição de demônios, se passando por anjos, enfim. E a partir dali, né, o fundador do islamismo disse que Deus estava mostrando algo novo para ele. Então, o cristianismo, ele é muito exclusivista nesse aspecto. Nós rejeitamos qualquer uma outra religião. Por exemplo, a religião afro-fulana de tal é verdadeira. Não, nós rejeitamos qualquer outra religião que Cristo não seja o centro. Só Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Aqui é um artigo definido. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ninguém vai a Deus a não ser por Cristo. Amém? Amém. E nos dias de hoje há uma grande necessidade de líderes cristãos. Porque se começar pela liderança, irmão, o negócio vai melhorando. Os líderes, eles precisam ser comprometidos com o discernimento da verdade, com a defesa da fé e com a proteção do rebanho de Deus. Infelizmente, muitos líderes deixam a desejar nesse aspecto, porque promovem muito culto de noite da vitória, de tanta coisa. Isso não é ruim, mas nenhum culto pode substituir o ensino da palavra e nenhum culto pode substituir a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma faculdade que ninguém sai dela formado, porque a gente começa na infância, vai até quando Jesus nos recolhe e a gente ainda sai de lá sem saber de tudo. Então nós precisamos defender a nossa verdade, nós precisamos ter discernimento, que comece pela liderança, que comece por aqueles que, ainda que não façam parte ainda da liderança, mas já tenham um olhar voltado para a defesa da fé. E eu sei que essa obra não é fácil. Tito capítulo 1, versículo 9 diz que o pastor deve fazer duas coisas pelo menos: calar os hereges e falar a verdade. Se todo pastor se posicionar para nos ensinar a calar os hereges, a calar os falsos profetas que se levantam contra a igreja do Senhor e falar a verdade, nós já estamos bem encaminhados. Essa obra não é fácil.
essa obra não é agradável, essa obra não é algo que a gente faz sem requerer muito esforço pessoal, mas essa obra é necessária. Nós precisamos identificar os erros e fazer a oposição ao erro. Se nós nos calarmos, irmãos, daqui a pelo menos uma década, as coisas vão ter piorado muito mais ainda, em níveis muito mais intensos. Porque seitas entram nas escolas, seitas tentam às vezes chegar ao coração das nossas crianças. Até mesmo, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi um vídeo de uma satanista dizendo que precisava entrar na escola dominical, na escolinha das crianças, para ensinar as nossas crianças e deturpar no coração das nossas crianças a verdade que nós lutamos tanto para ensinar. E Deus deseja nos comissionar para esta obra. E eu oro para que Deus levante mais igrejas que façam esse tipo de trabalho para nos alertar acerca da urgência de fazer este trabalho. Se nós considerarmos o Novo Testamento, nós vamos ver que já no primeiro século, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, foi atingida e atacada por seitas, por falsos mestres. E nas epístolas nós vemos vários avisos acerca dos impostores espirituais. E aí, nesse versículo que nós lemos, Judas, versículo 3 e 4, nós somos exortados, nós somos convocados, nós somos ali sacudidos com essa palavra, para nós batalharmos pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Se nós fizermos a nossa parte, se cada um de nós fizer a nossa parte, nós vamos calar os indivíduos que se levantam e introduzem dissimulação no meio da igreja. Agora imagine só, se no século I já tinha, a fé cristã já tinha seus inimigos, imagina hoje como é que não está o negócio. Porque tem muita gente que passa a vida toda na igreja e não sabe nem diferenciar usos e costumes de doutrina. Eu chego assim, às vezes, para perguntar para as irmãs, às vezes eu vou no seminário da igreja só para mulheres. Eu digo, irmã, qual é a doutrina aqui da sua igreja? Não, a gente não pode pintar unha, não pode usar maquiagem, não pode usar calça, não pode... Eu digo, meu Jesus, quem quiser. Irmã, só tem quantos anos de crente? 10, 15, 20. Não, eu só crente a vida toda, minha orelha nem furada. E aí dá vontade de chorar, né? Mas vamos lá, Paulo em Atos capítulo 20 avisou aos bispos de Éfeso que os inimigos do evangelho surgiriam tanto de fora da igreja, que ele disse que se levantariam lobos vorazes e não poupariam o rebanho, quanto dentro da igreja. Não se dentro da igreja, de vez em quando aparece um endemoniado tentando distorcer tudo aquilo que está sendo ensinado e imagina fora o que não acontece. Mas eu fico aqui, amado, só para alertar você. Paulo, ele tinha coragem, coisa que muitos de nós hoje não temos. A gente tem coragem de se posicionar politicamente, a gente tem coragem de fazer tanta coisa, menos de defender a nossa fé. E eu digo que um dia nós estaremos diante de Deus, teremos que prestar contas de duas coisas que a gente não tem consciência disso. A primeira delas é como nós gastamos o nosso tempo. E a segunda delas é por que nós não usamos aquilo que Deus nos deu nas nossas mãos para angariar ainda mais para o reino dele. Deus deu um talento para você. Então não desperdice esse talento, porque um dia você vai prestar contas a Deus por não ter defendido a sua fé. Na segunda epístola de Coríntios, Paulo vai mencionar que a igreja não está invulnerável ao erro. Por exemplo, a igreja nunca vai estar 100% protegida contra o erro. Por exemplo, quem nunca viu na sua igreja? Chega alguém aqui, tem carta de recomendação, é uma bênção. Todo mundo diz, isso aqui já pregou em tudo que é lugar. Aí chega aqui e fala uma heresia. Aí depois, no dia seguinte, o pastor vai ter que desfazer aquilo que foi ensinado, que foi dito. Porque a primeira coisa que o povo vai fazer é ir lá e perguntar para o pastor, e aí, pastor, o senhor disse que não pode, aí o outro já vem e disse que pode. Então, se nós não estamos 100% protegidos contra esse tipo de situação, nós precisamos cada vez mais estudar a palavra para estarmos prontos para silenciar esse tipo de gente. Então, Paulo e Pedro também, eles tentam exortar os seus leitores a acautelarem-se, pois os falsos mestres vão introduzir heresias destruidoras. Irmãos, eu pergunto para vocês, você nunca viu uma heresia sendo pregada por aí, não? Aquela de que você tem que dar tudo o que você tem, quando você não tiver mais nada, aí você é descartado. Por exemplo, eu vi um vídeo esses dias de uma senhora que deu, num lapso de loucura, ela foi na igreja, passando muito mal. Chegou na igreja, o que aconteceu? O pastor
estava lá pedindo oferta. Eu disse, você tem que dar tudo que você tem para receber a sua vitória. Aquela mulher queria uma cura. Só que todo o dinheiro que eles tinham tinha sido depósito que o marido tinha feito a vida toda e recursos que ele tinha juntado para mandar os filhos para estudar fora. E aí aquela mulher, no ato insano, ela foi lá e deu o dinheiro todinho. Aí o marido foi lá, registrou a ocorrência, foi falar com o pastor. Quando ele chegou lá, o pastor chamou para a polícia para levar o homem. O homem disse, pelo amor de Deus, não faça isso. A minha esposa ela não está bem, está com problemas mentais. E o pastor acabou com o homem. Então, assim, se nós estamos vendo esse tipo de situação acontecendo, e essas igrejas não acontece nada com elas, pelo contrário, elas continuam cada vez mais enriquecendo, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos nos calar. Segundo debate que eu participei, eu fui falando tudo que era heresia que tinha no neopentecostalismo. Aí entrou no intervalo, o pastor falou assim, você vai perder a cabeça, que João Batista perdeu a dele. Eu disse, cuide de sua vida, que eu estou cuidando de defender a palavra de Deus. Mas, olha, amados, o campo de batalha hoje não está mais restrito apenas às regiões da Judéia e Samaria. Se estende a todo mundo, em todos os lugares. E às vezes a gente fica sem saber o que fazer, porque nós não sabemos mais por onde começar. E muita gente, muitos falsos profetas, investem tudo para conseguir adeptos. Você já viu aqueles falsos profetas dizer, não sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus vai acontecer assim. Gente, esse tipo de coisa é terrível, vai acontecer, mas nós precisamos nos posicionar. Lá onde você está, lá onde Deus te colocou, você precisa se levantar para defender a sua fé. Nós podemos ver que esse povo, eles cruzam fronteiras para levar a sua falsa mensagem, para facilitar a sua infiltração nas igrejas e está sendo aceito de braços abertos, pois a verdade do Evangelho também precisa ser aceita de braços abertos nesses ambientes. E eu louvo a Deus porque lá em Camboriú, quando nós chegamos lá, com 3 anos que nós estamos lá, não tinha nenhum evento de escola bíblica de obreiros. E aí nós levamos essa escola bíblica de obreiros para lá, falamos com o pastor vice-presidente, agora ele está fazendo. E eu quero que Deus levante em todos os lugares desse país, igrejas que trabalham seminários para trazer à nossa consciência a urgência de que nós precisamos fazer algo. Então nós não podemos ignorar essas situações, porque as consequências espirituais são grandes. Eu sei que você conhece alguém que era crente, mas por alguma coisa relacionada à heresia que aconteceu na igreja, essa pessoa desanimou na fé e não quer mais saber de crente, coloca todo mundo no mesmo balaio. Os mormons estão aí, visitando as casas. Os adventistas vão nas escolas levar literatura. Os TJ também, sai por aí. E a igreja do Senhor está fazendo o quê? Entregando um folheto dizendo Jesus te ama. Nós não podemos mais evangelizar apenas dessa maneira. Nós precisamos entender que há uma urgência e tem um hino da cristã que diz assim, o trabalho que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? O trabalho que você precisa fazer naquele lugar que Deus te colocou, é você que precisa fazer. Você precisa refutar o erro, você precisa combater o erro com a verdade do Evangelho de Cristo e com humildade, com amor, com compaixão, resgatar os cativos das garras do inimigo. Tem alguém disponível? Amém. E para que isso seja feito, amados, nós precisamos usar antídotos contra os impostores, contra as suas fraudes. E que antídoto é esse? É o discernimento e o conhecimento da verdade. Não é simples. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa mesma verdade que libertou você, essa mesma verdade que te alcançou, ela precisa alcançar alguém através da sua vida. Nós precisamos conhecer não somente a palavra, mas também o que eles estão falando. Esses dias eu cheguei no aeroporto e tinha um falso profeta lá, mão do céu. Aquele homem, eu penso que eram umas 2 pessoas para vestir aquela calça dele. E eu dizia pro meu marido, deixa eu ir lá falar com ele, menina, Tiago. Porque, irmãos, eu fico muito revoltada com essas coisas. É muita gente que está descendo para o inferno por causa de falso profeta, por causa de seita. E nós que conhecemos a verdade, ou deveríamos conhecer, por que nós não nos posicionamos? Nós não temos mais tempo. E nós precisamos conhecer o que eles estão fazendo. Sabe o que a gente tem muito? É preguiça. Não falta tempo. Falta prioridade. Porque quando nós priorizamos conhecimento, quando nós precisamos, e vemos o exemplo dos apóstolos, que eles fizeram tudo que tinha ali disponível para eles fazerem,
nós também precisamos nos posicionar e conhecer todas as filosofias que estão inventando para enganar os servos de Cristo. Paulo, Pedro, João, em várias passagens, eles falaram sobre os erros que aconteciam e que iriam acontecer. E refutavam também. E se nós não nos posicionarmos para refutar os erros que estão acontecendo em nosso meio, chegará o tempo em que muita coisa vai entrar dentro das nossas casas e a culpa será nossa. Deus tem dado à igreja líderes, dirigentes e estudiosos da palavra para defenderem a igreja durante todos esses séculos contra todo tipo de heresia. E muitas vezes, assim como John Ross, como é? Exatamente. Eles defenderam a sua fé e isso custou a sua vida. A questão é que nós temos preguiça de sair do berço esplêndido, do comodismo. A gente não deixa sair, isso aí não é coisa para mim fazer, não. Irmão, se você é um crente, você precisa entender que ou você defende a sua fé, ou chegará o dia em que o Senhor vai requerer isso de você. O conhecimento que a igreja tem com relação à palavra de Deus é muito importante para a preservação da sã doutrina. E eu pergunto para você, quais são as doutrinas centrais da nossa fé? Quais são as doutrinas centrais da nossa igreja? Por que às vezes a gente perde tanto tempo debatendo na internet e a gente não se posiciona para ir ao campo de batalha? Porque tem muito lugar que precisa de você, de alguém como você, para defender a sua fé. Por exemplo, uma das coisas mais destrutivas para o nosso tempo é a hipergraça. Você sabe pelo menos o que significa isso? Quando foi a última vez que você falou para alguém que esses adeptos da hipergraça, eles estão conduzindo um rebanho para o inferno e não para o céu? Eles estão querendo levar as ovelhas a um Salvador que nem eles mesmos conheceram. Porque quem sabe, quem conhece verdadeiramente o Evangelho sabe que não existe a mínima possibilidade de você vir para Deus e permanecer da mesma maneira como você está. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todos os dias nós vamos melhorando um pouquinho mais para agradar ao Deus a quem nós servimos. E Paulo diz que ninguém que milita deve se embaraçar com os negócios dessa vida, porque o nosso foco, o nosso propósito é agradar aquele que nos alistou para a peleja. O Senhor conta com você na defesa da fé, na defesa do seu credo, na defesa das doutrinas centrais da nossa fé. Deus conta com você. Norman Geisler diz que o mundo tem boas perguntas e nós temos boas respostas. E essa é uma ordem bíblica, né? Defender a nossa fé, nos posicionar. Então nós temos o precioso mandato de Deus para dissolver as dúvidas bíblicas que chegam até nós. E nós devemos fazer isso com alegria. Não é com raiva, não é com frustração. A começar pela sua casa, seus filhos. Eles precisam ver você como pai, como mãe, defendendo a sua fé e ensinando eles no caminho certo. Quando seus filhos forem para a faculdade, se eles não tiverem lido nenhum livro, as meninas, contra o feminismo, e se posicionado já acerca do que elas pensam sobre esse assunto, ao chegarem lá, assim como aconteceu com a Ana Campagnolo, que ela foi forçada ali a defender a sua fé e batalhar pela sua fé até o fim, e foi até as últimas instâncias em Brasília. Se a sua filha não tivesse conhecimento, se seu filho não tiver conhecimento do que é marxismo, para entrar na faculdade, ele vai entrar lá crente e muito provavelmente, com uma grande porcentagem de chance, ele sairá de lá descrente. Eu recebo muitos pedidos de oração de mães que não ensinaram seus filhos, né, levaram para a igreja, deram ali a revistinha da escola dominical, mas não tiveram tempo de mesa para ensinar, que elas dizem: irmã Ruth, eu não sei o que aconteceu. Meu filho nasceu na igreja, mas chegou na faculdade e desistiu de caminhar com Jesus. Eu digo: é porque tu me ensinou. Se nós não fizermos a nossa parte, o mundo vai fazer a dele. E detalhe, o mundo faz bem feito. Esses dias eu vi um debate de uma feminista com uma moça católica, que é antifeminista. Gente, a feminista deu uma surra nela, foi grande. Por quê? Porque ela é muito preparada, mas naquele dia ela não estava bem. Então, assim, ela deixou a mulher falar tudo o que quis. Aí, assim, 70% do debate foi só ela ouvindo a outra. E a outra descendo informação. Ela não deu uma surra, entre aspas, na outra, porque ela tinha muito conhecimento.
Pelo contrário, o conhecimento dela é errado. Mas ela tinha estudado para aquilo. E aí, irmão, quando o errado é muito falado, o certo precisa se posicionar para falar também. Porque senão é o certo virando errado, o errado aos olhos do povo virando certo, e o poste fazendo xixi no cachorro, como a gente costuma dizer. Então, assim, Alistair McGrath diz que enquanto a apologética limpa o terreno, o evangelismo vai lá e semeia a boa semente. Essa é a diferença. William Lane Craig, isso. Ele diz que os benefícios da apologética são, antes de mais nada, fortalecimento pessoal, porque quando eu estudo, eu sou fortalecido pelo conhecimento, e também quando eu estudo, eu vou formando a minha cultura, e o favorecimento do evangelismo. Nós só podemos evangelizar hoje se nós realmente tivermos conhecimento de fato daquilo que nós vamos falar. Eu fui agora, quinta-feira, falar a um grupo de mulheres lá em Carapicuíba, lembrei, sobre política. Lá eles têm, a igreja lá tem uma representante que quer, né, ser vereadora da cidade. Eu falei, se essa mulher não tiver chamado, não tiver uma inclinação política, não vote nela. Se ela não tiver conhecimento, também não. Sabe por quê? Porque se ela chegar lá sem conhecimento, ao invés de defender a igreja, ela vai envergonhar a igreja. É isso que muitos líderes políticos têm feito. Eu quero ir lá defender a igreja. O que faz? No final do ano, por desencargo de consciência, aí ele vai lá dar uma plaquinha pro pastor, para homenagear o pastor. Aí no próximo ano de política está lá de novo. Pastor, eu homenageei, o senhor pode ajudar a entrar. Pois é. Sem conhecimento, aonde você chegar, você vai ser envergonhado. Mas se você fizer a sua parte, conhecer a verdade, essa verdade trará a libertação para você. Grande parte do Novo Testamento foi escrito por motivos apologéticos. A maioria dos escritores do Novo Testamento escreveram para corrigir falsos ensinos, para afirmar a verdadeira doutrina. E se você olhar Gálatas, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, João, Judas, todas as epístolas foram escritas por razões apologéticas. Por causa dos apologistas na história da igreja, nós temos a verdadeira doutrina sendo conservada e preservada através dos concílios que houveram, através dos debates que aconteceram e através da publicação de livros. Você já leu quantos livros esse ano? Sobre quais assuntos você gosta de ler? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia toda? Perguntei mais cedo, vou perguntar novamente. Alguém chegou depois. Irmãos, ou conhecemos a verdade, ou essa verdade aqui, fechada, ela não trará libertação para a nossa vida. É necessário que nós venhamos abrir a nossa Bíblia e estudar ela com o coração inclinado a aprender, para que nós possamos identificar onde estão os erros. E a importância da apologética para os dias de hoje, já vou encerrar para a gente fazer as perguntas, amados, de todos os dias surgem novos erros teológicos. Todos os dias surgem novas heresias. E se nós não nos prepararmos, nós não teremos como ganhar força diante desse cenário. Por exemplo, esses tempos aí o falso profeta dizendo que tem que atualizar a Bíblia. Aí lá vem a Xuxa dizendo que tem que arrumar, tirar umas coisinhas lá da Bíblia. Aí o universalismo, por exemplo, ele é um erro teológico, uma heresia de muito tempo. Mas, se nós olharmos, por exemplo, a cada tempo que passa, cada ano, cada década, vai surgindo novos defensores do universalismo. Como, por exemplo, o Ed René. O Ed René foi uma grande fake news, né? Por muito tempo a gente ficou ali ouvindo ele e tal, aí ele começou a falar besteira demais, não dá nem para falar aqui por causa dos menores de 18 anos, e aí você vê que ele está só afundando cada vez mais, porque se um erro surgir em nosso meio e ele não for confrontado, daqui a pouco ele vai ser tratado de forma como se fosse um acerto. Então, quando nós ministramos a apologética, nós fazemos isso como os discípulos de Jesus, e nós fazemos a apologética também precisamos buscar fazer da maneira como Jesus faria. Como Jesus agiria se ele estivesse vivendo hoje o nosso tempo? Ele primeiramente faria apologética para ajudar as pessoas, e em segundo lugar, ele faria apologética para ajudar quem queria ser ajudado, porque tem gente que não quer. Tem gente que precisa, mas não quer. Aí você não vai gastar seu esforço e seu tempo. Você vai promover a verdade do Evangelho aonde você encontrar o coração disponível. Amém?
Apologética é um ministério de ajuda. Então ajude as pessoas a serem livres das heresias. Ajude. Faça a sua parte. Porque quando nós fazemos a nossa parte do jeito que Deus nos deu, com a sabedoria que Deus nos deu, com a graça que Deus nos deu, claro, nós fazendo a nossa parte de buscar adquirir conhecimento, nós seremos assertivos e naquele grande dia nós receberemos do Senhor a recompensa. Nossa apologética é feita com amor. Nossa apologética, eu encerro dizendo, não é feita para mostrar a nossa verdade às pessoas, ou apenas para comprar brigas e entrar em brigas desnecessárias. Nós fazemos apologética porque nós somos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A sabedoria da serpente está em ser oportuna. Ela encontra o momento oportuno e vai lá e dá o bote. E ela vai lá observando com vigilância. Assim também nós precisamos fazer com vigilância e com observação a nossa parte para no momento exato você ir lá e fazer cumprir tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Se no seu coração você não deseja pregar a palavra do Senhor, calar falsos profetas e se posicionar em favor do reino, você precisa nessa noite se arrepender e pedir graça ao Senhor para você conseguir. A pomba, por sua vez, prudente como as serpentes e simples como as pombas. A pomba é incapaz de ser falsa ou de enganar alguém. A pomba é um animal que demonstra mansidão. E é assim que nós precisamos ser. Amar as pessoas que lidam conosco. Por exemplo, eu tenho duas amigas que eram assembleianas e foram para a igreja cristã do Brasil. E eu encontro com elas, aí vou falando, pois é, mulher, eu gosto de estudar, e elas começaram a me admirar pelo estudo teológico. E aí eu começo a convencê-las de que elas precisam estudar a Bíblia. E todas elas estão esse ano lendo a Bíblia junto comigo. Então, quando você faz isso com amor, sem contender, de forma correta, você consegue chegar ao coração daquela pessoa e depois a outros e mais outros. E um dia só o Senhor vai poder ter a dimensão de tudo aquilo que você fez em prol do reino dele. O amor, ele traz purificação por onde a gente passa. Então vamos andar na luz como ele está na luz. Vamos ter comunhão uns com os outros. Vamos ser lavados pelo sangue de Cristo dia após dia. E vamos fazer valer a nossa fé aonde o Senhor nos enviar. Que a partir de hoje você esteja se preparando, entendendo que todo evangelista, ganhador de almas, ele tem uma característica, que é a humildade. E também tem muito conhecimento. Nós não precisamos abrir mão de uma coisa para ter outra. Precisamos correr em busca de conhecimento, para que Cristo seja glorificado em nós e através de nós. Quando Jesus chamou seus 12 discípulos, primeiramente eles passaram por uma faculdade com o Senhor. Eles estiveram com Ele, para só depois operar milagres e pregar e falar em nome dele. Porque para Cristo o mais importante é o que você é com Ele, do que necessariamente aquilo que você faz para Ele. Não busque entrar no campo de batalha sem as armaduras necessárias, mas se revista do Senhor e da força do seu poder. Levante a sua cabeça e pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, e defenda a sua fé. Se falar contra a igreja, irmão, vira uma onça. Porque eu não vou deixar ninguém falar indevidamente do meu Cristo, do meu Deus. Não é da placa da igreja, é da minha fé. Na minha fé ninguém vai pisar. Podem fazer a lei que fizer. Enquanto o Senhor me conservar em vida, eu vou defender a minha fé. Eu sei que durante essa administração você me viu gaguejando aí umas 2 ou 3 vezes. Pois é. Diz que o púlpito, Spurgeon dizia que o púlpito é para esconder a tremedeira das pernas do pregador. Agora os púlpitos é tudo assim, não dá para esconder, né? Aí como a gente não pode tremer a perna, a gente gagueja de vez em quando. Mas seja como for, não se prepare. E cante todo dia aquele hino para você mesmo, da batalha contra o mal, ser valente. Ser valente pelejando por Jesus. Ser valente nunca rejeitando. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. A última estrofe, vamos lá? Não, está sempre a mim, dó maior.
Bom dia para ligar. Não, a última estrofe só. O evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em derramar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver. E a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Vive sempre no amor, com nome do valor, cheio do consolador. Ser valente. Gente, 3 perguntas rapidinho para a gente terminar. Trouxeram aí? Trouxeram uma, só uma. Vocês me subestimaram. Glória a Deus. É ele que vai responder. Qual a diferença do neopentecostalismo? Pode sentar. Para o pentecostalismo, não, pelo amor de Deus. Falsas profecias. Vai lá, Cristian. Se eu for falar, eu rapidinho. O pentecostalismo, ele é clássico, né? Ele é lá de 1911, Assembleia de Deus, Igreja de Deus. Essas são as principais igrejas, mas a igreja principal é a Assembleia de Deus. E aí o neopentecostalismo, ele surge aí na década de 80, não na década de 70, mas uma força na década de 80. E tem muitas marcas que é bem diferente do pentecostalismo clássico. Então o neopentecostalismo, o foco dele é a teologia da prosperidade, movimento de curas, de engano religioso também, sentido bem negativo mesmo. Tem muitas marcas, cobertura espiritual, confissão coletiva, assim, heresias é o que tem de mais, personalismo, pessoa sempre tem um líder, dono de uma igreja, que se comporta como empresário, como o tal, aquele intocável que sabe tudo, ninguém pode questionar ele. Mas a marca basicamente é o ensino deturpado e pouco foco nas ênfases do pentecostalismo. Não foca muito em pregação da palavra, batismo com o Espírito Santo, pregação da cura bíblica genuína e pouca pregação sobre escatologia, sobre a volta de Cristo. A pregação é voltada para a terra. Então, de forma geral, o neopentecostalismo ele é horizontal, ele é voltado aqui para a terra. E o pentecostalismo verdadeiro, clássico, ele é vertical, ele é voltado para o céu. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, como eu posso começar a falar do meu cristianismo para alguém, independente da religião dela, se é ateia, como que eu crio um plano de fundo? Porque eu não posso chegar do nada e soltar, Jesus chama, tá? Eu tenho que, como você mesmo falou no início, construir com argumentos, né, fatos concretos, o argumento rico. Como que você cria um pano de fundo para falar sobre o seu cristianismo? É só se comportar igual o missionário se comporta lá no contexto muçulmano. Para você evangelizar um muçulmano, primeiro, você tem que ter 1 ano de amizade com ele. Não tem como. Não fale de nada de Jesus antes de 1 ano de amizade. É a mesma coisa, traga isso. Tudo que o missionário faz lá, tem que fazer aqui também. Primeiro, ser amigo. Se aproximar. Relacionamento. De quem você compra um carro? De um vendedor amigo seu ou de um vendedor que você não conhece? Que é seu amigo. Isso vai para todas as áreas da vida. Você vai aceitar o convite de um amigo seu, para qualquer coisa. Até para um restaurante ruim, você vai. Se seu amigo te convidando, mas você vai, é seu amigo. Então, a mesma coisa. Amizade, relacionamento. O que Cristo fazia com as pessoas? Amizade, relacionamento. Então, tudo isso, tudo começa aí, no relacionamento. Depois do relacionamento, aí você vai tendo atitudes cristãs com essa pessoa. No relacionamento com ela. Atitudes cristãs. Sendo boa, generosa. A pessoa tem que ver Cristo em você. Depois da amizade, de um comportamento cristão, aí vem a sua fala. Em terceiro lugar, a fala. As suas ideias, né? O que você crê. E ela vai dar crédito que você crê. Porque ela vê que você é uma pessoa ética, você vê que você é uma pessoa boa, e ela vai ouvir você, porque você já construiu um crédito com ela. Então é isso. Tudo começa na amizade,
vida cristã, e aí você vai ter, e claro, sempre estudando a Bíblia, estudando livros teológicos, comprou livro de apologética, né? E aí você vai criando situações para ela pensar. Fulano, já pensou depois da morte o que é que vai ser? Sabe o que é que vai? Perguntas de reflexão, Não perguntas vai dizer que vai filosóficas. pro inferno, não. Só para perguntar Só para ele pensar. Né? Conversa assim, né? Fazendo perguntas instigantes. E assim o evangelismo vai fluir naturalmente. Mais alguém? Pode falar. Hoje em dia, os homossexuais, eles dizem que nós cristãos somos muito intolerantes e que não temos amor. A palavra diz em 1 Pedro 3,15, a gente tem que responder a razão da nossa fé com mansidão e temor. E aí, diante disso, eu queria saber qual que é a maneira mais correta da gente argumentar e defender a nossa fé diante dos argumentos dos homossexuais e afins. Partindo do pressuposto que eu já respondi para ela, eu vou só agregar mais um ponto. Então, mas tudo começa com isso aqui que eu falei, né, para ela aqui. Tem tudo isso aqui. Amizade, uma vida cristã exemplar, aí você vai perguntando perguntas inteligentes, e depois você tem que ter argumentos sociológicos, filosóficos, bíblicos e científicos. Eu vou fazer uma palestra sobre isso, sobre homossexualismo na igreja, e eu tive que ler alguns livros, né, todos sobre homossexualismo e a visão bíblica e científica sobre. Então você tem que trazer dados científicos. Tem um livro da Central Gospel chamado Nascido Gay, é uma pergunta, Nascido Gay. E o cara, o homem lá que escreveu, ele tem 2 doutorados em genética. E ele é cristão. E ele mostra que ninguém nasce homossexual. Ninguém é homossexual, nascido determinado geneticamente. Mas todo mundo, os que são homossexuais, eles têm a tendência homossexual, e essa tendência não é determinante. Ela é inclinadora, mas não determinante. Assim como tem pessoas que nascem com tendência à psicopatia, ao álcool, à pedofilia. Enfim, o homem é depravado e nasce com várias tendências diferentes. O homossexualismo é uma das tendências que o homem nasce possivelmente com ela. Então, mas essa tendência, você pode lutar contra ela. Ela chega a ser 15 a 25% da sua genética. Então, ela não é determinante. A outra parte é maior que isso. Você pode lutar contra ela. Mas por que pesa tanto para um homossexual essa parte, essa tendência? Porque não é só isso que vai determinar para ela ser. Tem a parte genética, tem a pressão cultural, hoje, que favorece esse comportamento, que instiga, que estimula o comportamento homossexual. Tem o diabo na mente, tem o campo para influenciar ainda. Vai, se entrega, eles vai. Isso é todos os pecados, né? Qualquer pecado, né? O diabo fica observando uma pessoa. E o diabo fica observando quais pecados essa pessoa está mais suscetível a cometer. Então ele vai lhe tentar naquela área, que você está mais fácil para cair. Tem a ausência de pai, favorece também, a ausência paterna, a ter um comportamento homossexual. Enfim, são abusos. Esse aqui é vital. Se abusar na infância, contribui demais para a pessoa. Então, juntando esses fatores, aí pesa uma pessoa para se tornar ou não homossexual. Se uma pessoa passou por um ou dois processos desse aqui, fica mais fácil. Mas quanto mais agrega um desses aqui, fica mais difícil a pessoa se libertar. Então, é sabedoria, é amor, cuidado e dados científicos. Conhecer bastante. Ninguém nasce homossexual, é possível deixar de ser homossexual e é algo que o Espírito Santo vai capacitar você. Se você quer se converter a Cristo e você quer ir para o céu e tem essa tendência, o Espírito Santo está aí para lhe capacitar, para lhe dar poder para obedecer a palavra de Deus. Mais alguma? Mais alguém? A gente tem visto hoje uma discussão muito grande entre pentecostalismo e neopentecostalismo, né? E até certo ponto a gente tem visto igrejas pentecostais se neopentecostalizarem. Dentre tudo isso, o que vocês acreditam que seria, na questão da defesa daquilo que a gente entende que é o mais correto, que a gente precisa atacar de tal forma que evite essa neopentecostalização das igrejas pentecostais? E o que vocês entendem que talvez seja a maior heresia que tem feito isso acontecer nas igrejas hoje? É uma quarta onda, né? Tem 3 ondas do pentecostalismo. A onda do pentecostalismo clássico, tem a segunda onda, da década de 40, 50, 60, que é Deus e Amor, Brasil para Cristo. Terceira onda, as igrejas neopentecostais, Universal, Igreja da Graça e similares. E a quarta onda
que é o pastor Walter Brunelli, que trabalha na sua dissertação de mestrado, se chama a interpentecostalidade. O que é isso? São as igrejas pentecostais sofrendo influência das neopentecostais e vice-versa. As neopentecostais também são influenciadas pelas pentecostais. Isso se chama interpentecostalidade. Tem coisas dos neopentecostais que nós estamos aderindo. A campanha de Vitória nasceu com eles e veio para cá. Orar no Monte, nasceu com eles, nós estamos aderindo. Mas também tem igrejas neopentecostais que estão pegando práticas nossas, de boas. Tem muitos pastores neopentecostais que estão começando a pregar a Bíblia sério, do sério mesmo, pregando expositivamente, fazendo seminário teológico, isso é muito bom. Isso eles copiaram de nós. E assim vai, um influencia do outro. Mas incrível que pareça, nós temos que ter cuidado, filtrar tudo. Fazer campanha, pode fazer, mas faça com o foco certo. Porque se focar em questões financeiras, não é muito bom. O foco tem que ser mais espiritual. O foco tem que ser uma campanha de santificação, de oração, de jejum, de batismo. Aí essas campanhas são ótimas, são legítimas, são boas. Mas quando foca a parte financeira, aí você está desvirtuando o foco do evangelho, que não é financeiro. Isso é periférico da Bíblia. O foco é sempre espiritual, mais espiritual. E nós temos que ter muito, como eu falei, cuidado, filtrar. O pastor está aqui para ser o guardião da sã doutrina e zelar para que nenhuma prática, nenhuma ideia deles, de pentecostais ou qualquer outra, possam adentrar em nossa igreja. Agora, você perguntou a maior heresia, né? A heresia que mais caracteriza o movimento neopentecostal é a teologia da prosperidade. E o bojo completo. Confissão produtiva, que mais? Morte hereditária, tudo isso é um pacote completo deles. Nós temos que evitar tudo isso, porque são práticas nocivas demais. Mas a maior é a teologia da prosperidade. Porque a pessoa se acha, eu não estou prosperando, então Deus não está comigo. Então eu não tenho fé, então eu não tenho pecado. E a pessoa se considera um cristão inferior. Porque ele não está prosperando, financeiramente falando. Sendo que, como diz Tiago 2,5, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Então, nós temos que mudar nossa visão, essa visão neopentecostal de sucesso espiritual, tirar essa visão de riqueza financeira como o fator que caracteriza um bom cristão ou não, e nós temos que ter um olhar bíblico para a realidade. E muitos crentes, como diz John Piper, né? Se fôssemos julgar o apóstolo Paulo pelas leis da teologia da prosperidade, então Deus odiou o apóstolo Paulo. Porque ele morreu na pobreza, abandonado, só, sem nada. Nem os livros que ele pediu, ele teve acesso. Né? E 2 semanas depois que ele escreveu a carta a Timóteo, ele morreu. Então, essa carta demorava a chegar. E até a pessoa chegar, também demorava ela vir. Então, Paulo pediu, me traga a capa, os livros que eu vi. Esse pedido não foi atendido. Gente, é o seguinte, para finalizar, se coloca em pé, nós vamos fazer uma oração rapidinho. Eu acredito que se o nosso coração for transformado, se o nosso coração for convertido, se o nosso coração for restaurado, nós não precisaremos de campanha, de milagre, de bênção, de tanta coisa, porque nós sabemos que nós servimos a Deus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Ele é o centro de todas as nossas motivações. E se as nossas motivações forem achadas em agrado diante do Senhor, o Senhor receberá a nossa adoração e transformará toda a nossa situação, sem que necessariamente você tenha que ficar se inclinando para esse tipo de prática. Nós não fazemos campanha com um foco, como Cristo já disse, financeiro, porque nós sabemos que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades, que Ele cuida de nós, que Ele cuida do nosso presente para nos dar um futuro glorioso. Então nós precisamos ter a nossa motivação convertida ao Senhor, porque se for assim, pode vir o que vier, a promessa que vier, o falso profeta que vier, ele não vai conseguir nos estragar. Ele pode tentar fazer destruição, porque o falso profeta na igreja, ele causa uma destruição terrível. Então nós precisamos estudar a palavra, ter a motivação correta e ser instrumento nas mãos do Senhor, se disponibilizar para que Ele venha nos usar. Felizmente, nosso tempo foi pouco. Eu quero pedir perdão aos irmãos se em algum momento os irmãos não conseguiram entender bem o que eu falei. Eu filmei aqui, vou deixar lá no meu canal, no YouTube. E eu espero que, quando vocês receberem material, vocês estudem, que ele seja proveitoso e que nós venhamos deixar a preguiça de lado para nos encher de Deus. Amém? Aí eu quero te apresentar na tua igreja, quero te pedir, Senhor, que a partir de hoje,
cada um dos teus filhos saia daqui conhecendo a importância de defender a sua fé e venham colocar todo o ensino que foi dito aqui em prática. E que venham, Senhor, buscar, continuar crescendo em graça e em conhecimento, para a glória do teu nome. Senhor, nós vivemos para ti, nós amamos o Senhor, nós queremos trabalhar para ti. Recebe, Senhor, a nossa vida diante da tua presença como um sacrifício santo, vivo e agradável a ti. Nos faz ser defensores, Senhor, do teu reino, do teu evangelho e das verdades da tua palavra. E não nos deixa ser covardes, Senhor, mas faz de cada um de nós, homens e mulheres destemidos, para defender a nossa fé, Senhor, e levar a razão da nossa esperança a todos aqueles que nos ouvem. Nos concede graça, nos concede a tua direção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.